Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo para mais uma EBD Online Ensinai. Nessa aula estaremos vendo a lição número 6, já iniciando o acompanhamento do panorama do Novo Testamento sobre os Evangelhos. E eu quero saudar todos vocês, quero dizer que é uma alegria podermos ter esse espaço para estudar a palavra de Deus, para transmitir, ter uma visão geral de tudo aquilo que Deus ele tem apresentado para nós por meio da sua palavra. Eu quero orar, quero te convidar para ter esse tempo falando com Deus, pedindo a direção dele para que fale aos nossos corações. Oremos. Bondoso Deus, te louvamos mais uma vez e clamamos, Pai, a tua direção sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que a revelação da tua palavra nos permita crescer em conhecimento da tua verdade e no relacionamento contigo. Ó Senhor, nos ajuda a não só conhecer, mas a viver a tua palavra, Pai. E ao mergulharmos no Evangelho de Mateus, que possamos, Senhor, entender, Pai, a tua vontade por meio da obra de Cristo, anunciando, Senhor, as tuas vontades. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, dando prosseguimento para a nossa lição número 6, quero te convidar a entendermos o propósito dessa lição, o alvo da lição. Então, primeiramente, temos o objetivo de saber e identificar as especificidades do Evangelho de Mateus, encontrar os temas mais importantes ensinados por Jesus, né? Então, sermos direcionados, né, a poder perceber aquilo que está sendo destacado nesse Evangelho, que são relevantes para o nosso conhecimento e compreensão de todo o plano de Deus. E então encontrar, né, quais são esses detalhes. Um segundo alvo é sentir e apreciar a importância de toda a Bíblia para provar quem é Jesus. Então, é claro que já entendemos que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o Messias, Ele é o Salvador que morreu pelos nossos pecados, mas o que a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, nos traz, né, de destaque sobre quem é Jesus? Então precisamos estar atentos a isso e apreciar, se alegrar por identificar esses detalhes. Não só então saber, sentir, mas também agir, ou seja, usar os ensinamentos dos sermões de Jesus como regra para a vida. Ou seja, precisamos tirar essas lições, precisar tudo aquilo que Mateus organizou, inspirado pelo Senhor, para que possam se tornar práticas na nossa vida em seguir a Deus, em sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Possamos então, tendo esses alvos em mente, buscarmos, né, nos voltarmos para esse Evangelho e podemos crescer dentro desse conhecimento. Caminhando para a introdução desse Evangelho, nós vemos alguns destaques. O autor ele vai dizer que Mateus é um livro que abre o grupo dos 4 Evangelhos. Isso porque é visto como uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre os judeus e os gentios. A sua formação literária, com características objetivas à cultura judaica, facilita a transição entre os 2 pactos da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e fala diretamente ao coração dos judeus, apresentando Jesus como o Messias esperado por eles. Então, Mateus ele foca, né, ele é específico em apresentar Jesus Cristo aos judeus, especificamente aos judeus, como um Messias, como um Salvador. E ele faz isso
utilizando de citações de grandes referências do Antigo Testamento, entendendo que, como ele estava falando para um público que tinha esse conhecimento, um público especificamente de judeus, então todas essas verdades, todas essas citações iriam comprovar, né, e valorizar mais os seus argumentos. Então, essa é uma introdução, é uma visão que já nos permite, né, termos o contato com o restante do Evangelho a poder identificar essas citações, os destaques que são dados a Jesus com o objetivo de alcançar o povo judeu. Caminhando um pouco mais na introdução desse Evangelho, nós podemos destacar algumas informações básicas. Podemos ver aqui que o Evangelho de Mateus ele está dentro do grupo dos evangelhos sinóticos. Então, não só ele é um evangelho, mas é um evangelho que caminha junto, que é importante que tenhamos o contato com ele olhando junto com outros evangelhos. E aí, especificamente, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. São os evangelhos sinóticos, né, a qual Mateus também faz parte. Podemos perceber que o autor, né, muito claro para nós, é Mateus, o publicano coletor de impostos. E ao olharmos para o texto, podemos perceber a referência que o autor, né, no caso Mateus, ele faz da relação do apóstolo, né, do discípulo Mateus, onde ele também é um coletor de impostos. E ao longo do Evangelho, diversas referências, né, apresentando e destacando áreas financeiras, né, situações financeiras, onde podemos então perceber um conhecimento, né, um cuidado desse autor com essa área das finanças. Então, onde podemos, à luz, né, daquilo que os antigos, né, a história antiga nos apresenta, confirmar, validar que o autor desse evangelho é Mateus. Por mais que não tenhamos especificamente, né, descrito que foi o Mateus que foi o autor, mas à luz dessa tradição antiga e à luz dessas referências bíblicas das áreas financeiras e da relação de Mateus como um coletor de impostos, de que foi ele sim o autor desse evangelho. No texto de Mateus 9, versículo 9, nós lemos: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então esse era um dos seguidores, um dos discípulos de Jesus, Mateus, que era coletor, que estava na coletoria. Uma outra informação básica que nós podemos ver é sobre a data, né, da escrita desse evangelho. Vemos que ela está ali entre 60 e 70 depois de Cristo. E como foi possível perceber, né, no estudo sobre a harmonia dos evangelhos, então entendemos e vemos que Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito cronologicamente e em seguida Mateus, né? Então ele vem então nessa data de 60 a 70 depois de Cristo. A localidade nós podemos ver que foi aqui em Antioquia da Síria e o alvo, né, o público-alvo desse evangelho, desses escritos, principalmente naquela época, foi o povo judeu cristão. E algo que pode nos despertar, né, a esse entendimento é a temática em diversos momentos que Mateus ele vai trazer sobre a expectativa messiânica, né? Então ele está falando para um povo que tinha essa expectativa. E por isso, então, nos esclarece que, de fato, o seu público
era um grupo judeu-cristão, ou seja, que já tinha essa concepção, que já tinha esse entendimento. E quando lembramos também que Mateus faz uso de diversas citações do Antigo Testamento, podemos perceber que era um público que já tinha contato com aqueles escritos. De forma então que o alvo de Mateus nesse evangelho foram os judeus cristãos. Um versículo chave que podemos destacar do evangelho está lá em Mateus 28, do 18 a 20, um texto muito conhecido, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vemos aqui então a autoridade que Jesus tem e a autoridade que ele transmite enviando os seus discípulos, e onde ele destaca que ele estará presente com aqueles que são dele, que são seus. Um outro versículo-chave que eu gostaria de trazer, na verdade não está presente na nossa lição, mas é um versículo muito marcante no Evangelho de Mateus, está no capítulo 10, do versículo 32 e 33, que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então vemos aí mais uma vez um destaque e a referência dessa autoridade de Jesus Cristo, ou seja, dizendo que irá confessar diante do Pai. E são versículos que devem nos confrontar, que devem nos chamar a atenção à importância do Evangelho e à importância de anunciar Jesus Cristo, como as boas novas, a salvação por meio dele. Ainda pensando nessa introdução, e podendo agora ter uma visão maior, uma visão ampla do que é o Evangelho de Mateus, de tudo o que ele se propõe a apresentar, temos aqui um esboço onde é dividido o Evangelho em 4 blocos. Temos o período inicial, os primeiros 4 capítulos, onde é apresentado aqui a vinda do Messias e o seu preparo para o ministério. Um segundo bloco, nós vemos do capítulo 4 ao 17, o ministério do Messias em palavra e ação. Ou seja, nesse bloco nós vemos os seus ensinos, mas juntamente com os seus ensinos, a prática, o serviço, o cuidado para com o povo. Um terceiro bloco que nós podemos ver nesse panorama, nesse esboço do Evangelho de Mateus, é sobre as instruções dos discípulos pelo Messias, com vista à cruz. Ou seja, conjuntos de versículos, uma porção onde percebemos a instrução de Jesus aos seus discípulos. E nisso já a preparação para aquilo que viria a acontecer, ou seja, a sua morte na cruz, o cumprimento da vontade de Deus quanto à vida de Jesus Cristo. E o último bloco que nós vemos no Evangelho de Mateus é do capítulo 21 ao 28, onde vemos os últimos eventos do ministério do Messias na Terra. E então a concretização do plano de vida dele em terra, que era a morte em cruz e a ressurreição. Então temos aqui uma visão panorâmica em 4 blocos, onde norteiam o nosso entendimento e o nosso estudo sobre esse Evangelho.
Quando pensamos nele de uma forma geral, né? O autor da lição vai nos trazer uma sentença que resume todo o escrito, né? Todo o evangelho de Mateus. E ele resume assim, ele vai dizer que Mateus mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, rei, e apresenta ensinamentos do próprio mestre, aplicando-os ao contexto judaico. Ou seja, aquilo que já viemos conversando, né, apresentando até aqui. Mateus ele mostra que Deus ele age, que Deus ele é soberano e que ele age na vida de Jesus Cristo, né, por meio de Jesus Cristo, mas especificamente na visão de Jesus Cristo como um rei, e que esse próprio rei, o próprio Messias, Jesus Cristo, ele, por meio dos seus ensinos, né, ele alinha com o contexto judaico, com o contato que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham, e tudo isso então corrobora, né, comprova de fato o papel de Jesus Cristo como Filho de Deus e como Salvador, como aquele que era esperado pelos judeus. Ao termos essa introdução, né, ao entendermos essa visão mais geral do livro do Evangelho de Mateus, agora nós precisamos compreender detalhes, né, coisas que chamam a nossa atenção e que demonstram características específicas do Evangelho para nos levar à compreensão de tudo aquilo que Mateus queria destacar. Então temos alguns destaques. O primeiro destaque que nós podemos ver do Evangelho de Mateus é que não só ele possui, né, aquela disposição em 4 momentos, né, em 4 blocos, mas nitidamente podemos perceber 5 sermões do Evangelho de Mateus, 5 sermões de Jesus, né, falando às multidões, falando ao povo, e que isso nos remete, né, ao entendimento da sua mensagem e ao entendimento de um resumo de características que devem ser presentes na vida do cristão. Aqui o autor ele apresenta o seguinte: por volta do 2º século da era cristã, ficou reconhecido que o Evangelho estava dividido propositalmente pelo autor em 5 seções. Cada seção se abre com atividades ministeriais de Jesus, seguidas de um sermão, e se fecha com o uso de expressões conhecidas como colofão. Vejamos então essa estrutura no quadro a seguir. O primeiro sermão, então, que característico para nós e muito conhecido, né, é o Sermão do Monte, onde percebemos o Senhor ele trazendo ensinamentos e confrontando ao povo judeu quanto àqueles ensinamentos, que sim deveriam cumprir aquilo que o Senhor, aquilo que Jesus estava transmitindo. Vemos aqui então que nos capítulos 3 e 4 existem as atividades que Jesus realizava, a sua prática, o seu contato ali com o povo. No capítulo 5 a 7 temos o sermão em si e conclui fechando o sermão no versículo 28 do capítulo 7 com esse termo: quando Jesus acabou. O segundo sermão, o segundo grupo de ensinamentos de Jesus está aí no capítulo 10, que é a comissão da graça, né? Mais perceptível, na verdade, como a comissão da igreja, ou o propósito, o direcionamento de Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que levassem a sua mensagem, a mensagem do reino. E podemos perceber também, então, no capítulo 8 e capítulo 9,
uma série de atividades, de ações de Jesus. Depois ele transmite esse ensinamento aos apóstolos, aos seus discípulos. E então, no capítulo 11, versículo 1, ele encerra aquele bloco de sermão, mais uma vez com uma palavra de fechamento, de conclusão, tendo acabado Jesus. Um terceiro grupo, o terceiro momento de sermões são as 7 parábolas, especificamente aí no capítulo 13, onde Jesus apresenta diversos sermões voltados ao reino. Todo o Evangelho de Mateus ele vai apresentar em diversos momentos parábolas, mas especificamente a gente vê esse cuidado em uma forma como de um sermão sobre parábolas do reino. E mais uma vez um bloco de atividades de Jesus, o sermão em si e um fechamento, uma conclusão. Um quarto sermão é sobre a conduta da igreja, e então confrontações e orientações para a igreja de como ela deveria viver e se relacionar uns com os outros, como deveria ser a convivência da igreja. Então vemos lá no capítulo 18 de Mateus, e antes disso as atividades, e concluindo no capítulo 19, versículo 1, mais uma vez com uma conclusão, com um termo referente ao fechamento daquele bloco. E por último, o sermão, ou um grupo de ensinamentos do Senhor voltado para as últimas coisas, que se encontra então no capítulo 24 e 25. E como nos outros, segue uma estrutura semelhante, um grupo de atividades, de ações de Jesus, o sermão em si e, por fim, uma palavra de fechamento encerrando aquele momento. Algo que podemos perceber nesse grupo de sermões que Mateus ele organiza no seu evangelho, são características, elementos que precisam estar presentes na vida do cristão. E quando olhamos para esses sermões, ficam muito claros para nós e é confrontador a forma como devemos nos relacionar com a igreja, com o reino de Deus. No primeiro sermão, o Sermão do Monte, algo que é o elemento que nos chama a atenção é o elemento de obediência a essa instrução, obediência à palavra. Então, como cristãos, precisamos demonstrar essa obediência, precisamos confiar, crer na palavra do Senhor e obedecer aos seus ensinamentos. No segundo sermão, a comissão da graça, ou comissão da igreja, fica claro para nós o momento, o elemento na vida do cristão de proclamar o Evangelho. Então, Jesus ele orienta os seus apóstolos a expandir o reino, a expandir essa mensagem. E como cristãos, precisamos então proclamar as boas novas. Terceiro grupo aqui, o terceiro sermão, um elemento que destaca para nós é o serviço, Então, ele vai trazer diversas parábolas relacionadas com o reino de Deus. E como então, como cristãos, o nosso serviço e o nosso envolvimento não são meramente quanto a situações ou coisas do mundo, mas o nosso serviço e a nossa entrega é ao reino de Deus. Fazemos parte de um povo maior, fazemos parte de um grupo que vai além daquilo que nós vivemos e experimentamos aqui. Então, quando servimos, algo que deve estar convicto em nós, algo que deve ser marcante nas nossas ações, é de que é um serviço voltado para o reino. Depois a gente vai estudar um pouco melhor essas parábolas. No quarto sermão, nós vemos então a conduta da igreja e apresentando para nós de que a vida na igreja é uma vida comunitária, é uma vida em grupo, onde existe comunhão. E esse é um quarto elemento que deve estar presente na vida do cristão. Não podemos ser isolados, não podemos viver sozinhos o conhecimento da palavra, mas precisamos fazer parte desse
corpo. E o último sermão que o Senhor traz, né, que Mateus traz no seu evangelho, sobre as últimas coisas, traz um elemento que precisamos desenvolver e possuir nas nossas vidas da esperança em Cristo Jesus, da expectativa de que, assim como ele venceu a morte e ele está no céu e vai retornar, também iremos vencer. Então, mais uma característica que precisamos ter como cristãos. Essa esperança em Deus, essa esperança em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Então, um dos destaques, né, o primeiro destaque que encontramos no Evangelho é essa visão sobre os sermões, sobre esse grupo de sermões que, quando resumimos, conseguimos perceber essas características que o cristão precisa possuir, de obedecer à palavra de Deus, de proclamar o Evangelho, de servir ao reino, de viver em comunidade e, último, de ter esperança em Deus e em Cristo Jesus. Um segundo, destaque que nós podemos perceber do Evangelho de Mateus está em relação à visão de Jesus como rei, né? Então, podemos perceber que existem repetições frequentes das palavras reino e reino dos céus. E elas revelam esse tema importante do registro de Mateus, que Jesus era sim o Messias aguardado, era sim o Salvador, e que ele vinha então como um rei, né? Quando percebemos a introdução do Evangelho de Mateus, nós vemos ali a presença da genealogia de Jesus Cristo, né? E tudo isso então traz referência à linha familiar, né? A linha de origem de Jesus Cristo. Então ele era descendente, ele era da linhagem de Davi. Também, em vários momentos, né, do texto, a gente vê esse destaque, né, sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, sobre ele ser o filho de Davi. E tudo isso, então, traz para nós essa concepção de que, sim, Jesus é o grande rei. E que, sim, como um rei, ele tem direito a estabelecer exigências para aqueles que fazem parte do seu reino. E ele era, então, sim, um rei, mas não um rei que agia e atuava por meio da autoridade ou da espada, da violência, mas era um rei que transmitia, né, e se relacionava com os seus por meio dos ensinos. Quando olhamos para o texto de Mateus, no capítulo 2, versículo 2, vemos ali um destaque já desde do nascimento de Jesus, né? Quando ele foi procurado pelos magos. O texto diz: e porventura, e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, Mateus, ele teve esse cuidado de transmitir a ideia, de transmitir essa visão de Jesus como um rei. E precisamos sim entender Jesus Cristo como o nosso rei, o rei do reino a qual fazemos parte por crer na salvação por Cristo Jesus. E já não somos mais daqui, né? Nós somos de um reino, nós estamos debaixo do governo do Senhor. Nós somos dos céus, mas estamos aqui, e enquanto estamos aqui, estamos debaixo do seu governo. Então esse é um segundo destaque que podemos ver do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho do Rei. Um terceiro destaque que podemos perceber é a forma como Mateus ele traz a ideia da igreja, né? Ou seja, um terceiro destaque é o Evangelho da igreja. Entre os 4 evangelhos, o escrito por Mateus é o único que apresenta a expressão igreja em seu conteúdo. Nas 2 vezes são palavras de Jesus, trazendo a ideia de igreja como um aspecto futuro
E essas passagens identificam a igreja como o corpo de Cristo. O texto de Mateus 16, nós lemos o seguinte, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro, diante do questionamento de Jesus, Pedro ele confessa a Jesus. E Jesus então responde, que ele então era Pedro e sobre ele seria edificada a igreja. E Mateus ele destaca essa passagem, ele mostra essa referência da igreja e já apontando para o futuro, a edificação da igreja, a edificação desse corpo. No capítulo 18, versículo 17, nós vemos ali a orientação de como tratar um irmão em pecado. Aí o texto vai dizer que se encontrarmos um irmão em pecado, em falta, precisamos ir até ele e exortar, e chamar a atenção ao nosso irmão. Mas se ele não corresponder, nós precisamos chamar outro e ir até ele. Se ele corresponder, ganhamos. Mas se não, a necessidade agora é de se voltar para a igreja, apresentar a causa para a igreja e a igreja então poder intervir. E o texto diz, e se ele não o atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, podemos perceber aqui o cuidado de Mateus em já apresentar a verdade da igreja, a verdade desse corpo orgânico, que não é uma instituição, mas é um grupo reunido que busca glorificar e exaltar a Deus e tem como um líder maior Cristo Jesus, ele que é a cabeça. Então, o destaque que Mateus ele traz no seu evangelho. Um quarto destaque é a autoridade messiânica de Jesus. Aqui a mensagem do evangelho de Mateus é valorosa para toda a humanidade, mas o propósito inicial de sua escrita foi alcançar os judeus em particular. A intenção de ser dirigido aos judeus é vista pelo seguinte fato: Mateus faz cerca de 60 citações do Antigo Testamento. Então, como já tivemos apresentando até aqui, o foco principal de Mateus era falar com os judeus. E aí, nesse momento, então, percebemos que o objetivo dele era demonstrar essa autoridade messiânica de Jesus. Ou seja, que aquele Messias que o povo judeu esperava era esse Jesus que estava ali presente, que demonstrava todos aqueles sinais. E aí, para isso, então, ele faz o uso de todas essas citações e ele traz a genealogia de Jesus. Era um povo que era preso, que precisava desses elementos culturais. Então, tudo isso reforçando essa mensagem, essa transmissão da autoridade messiânica de Jesus. E algo que podemos perceber nesse ponto, sobre Jesus, é a forma como ele mesmo, podemos ver isso no texto de Mateus, a forma como Jesus ele falava de si mesmo. Então ele falava de si mesmo e ele falava da lei. Mateus 5, versículo 21, ele diz, ele fala que quanto à lei ouvistes que foi dito, ouvistes o que foi transmitido na lei. Eu, porém, vos digo, já no versículo 22, ou seja, a lei era válida, a lei é importante, mas as palavras que Jesus traziam eram maiores do que a lei. Ele ainda falava sobre o templo, quanto ao templo, lá no capítulo 12, versículo 6, ele diz: aqui está quem é maior que o templo. Ele ainda falou quanto ao sábado, nesse mesmo capítulo, versículo 8. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, por mais que tivesse todo o contexto histórico, toda a tradição,
mas aquilo que Jesus estava trazendo ia muito além, né? Não era algo superficial, era algo que abrangia tudo aquilo. Ele era maior do que todas essas coisas. Ele ainda vai falar quanto aos profetas, né? Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas foi um profeta que proclamou, né, ao povo de Nínive, e eles se arrependeram. E quanto mais o Senhor ele pode fazer, quanto mais Jesus Cristo ele pode fazer. Então ele diz, eis aqui está quem é maior do que Jonas. E no versículo 42 de Mateus 12, né, já falando já sobre a posição de rei, não só de rei, também de sabedoria, ele diz, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, irmãos, o Evangelho de Mateus, né, a palavra de Deus, ela é atemporal. Mateus escreveu especificamente para o povo naquela época. Mas o que ele escreveu aos judeus, de forma particular, também é significativo para as nossas vidas hoje. E como vimos, né, para a nossa caminhada cristã, precisamos ser obedientes à palavra de Deus, precisamos proclamar o Evangelho, precisamos servir intencionalmente ao reino, precisamos viver a comunidade e precisamos ter esperança na vinda de Cristo Jesus. Todas essas verdades são atuais para nós hoje. Precisamos estar constantemente nos alinhando a essa vontade de Deus para as nossas vidas. Priorizar aquilo que aprendemos nas Escrituras. E quando olhamos para esses destaques, né, eles precisam chamar a atenção, precisam nos confrontar e nos levar para esse passo maior, mais além daquilo com o qual nós estamos vivendo. Continuando ainda no estudo do Evangelho de Mateus, nós podemos perceber um destaque, né, maior quanto às parábolas, né? Já falamos um pouco das parábolas e a gente vai trazer algumas mais específicas nesse momento. E as parábolas eram uma forma de didática, né, para o povo judeu. O povo judeu ele tinha a capacidade, tinha o costume, né, de desenvolver os seus estudos, né, o seu conhecimento por meio da memorização. E quando o Senhor Jesus Cristo, ou outros mestres, né, traziam seus ensinos por meio de parábolas, ele proporcionava que aqueles ensinos fossem guardados, né, que fossem transmitidos com mais facilidade para outros. E por essa forma, então, foi um dos meios que Jesus ele usou e que Mateus, então, ele traz no seu Evangelho. Como eu já falei, em todo o Evangelho nós temos parábolas, mas no capítulo 13 a gente tem especificamente parábolas voltadas para o reino. E aqui o autor, então, ele vai trazer para nós uma clara intenção de Cristo nas parábolas era tornar conhecidos e simples os mistérios do reino, aqueles que estavam prontos para ele, assim como tornar obscuros os mesmos mistérios aos rebeldes. E aí então a gente tem um quadro que nos mostra a organização dessas parábolas que foram ensinadas, especificamente no capítulo 13, né, as parábolas do reino. E a gente tem aqui então dois grupos, né, de parábolas. O primeiro grupo de parábolas, ao total são 8 parábolas, e nesse primeiro grupo nós temos as parábolas que foram anunciadas junto ao mar e que Jesus então realizou esses ensinos às grandes multidões. Vemos aqui então a parábola do semeador, que mostra, né, vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino. Então a parábola onde é lançada a semente e as sementes caem em terras diferentes, ou seja, vários ouvintes para uma única mensagem. E cada um, então, tem uma circunstância diferente. A segunda parábola, a do trigo e do joio.
E vemos então uma resposta verdadeira e a resposta falsa no trigo e no joio. Ou seja, um campo onde existem ali trigo e joio, onde existem a boa semente e a semente ruim. E então elas crescem juntos. E que o Senhor está ensinando na parábola é que o joio, aquele que não é uma boa semente, ela não deve ser retirada, mas deve ser aguardada ao período da ceifa, e então o joio ele vai ser lançado no fogo. Uma terceira parábola, a do grão da mostarda, grão de mostarda, e mostra o grande crescimento do reino depois de um pequeno começo. Ou seja, um pequeno grão de mostarda que gera uma árvore frondosa, uma árvore grande, uma árvore que abrange um grande espaço, um grande território. Dessa mesma forma é o reino, por mais que ele comece pequeno, comece ali na obra de Jesus Cristo, com uma simples mensagem do Evangelho, da salvação por meio de Cristo Jesus, mas ele alcança grandes proporções. E uma última parábola, então, nesse grupo, é sobre o fermento e a força que o reino tem comparada ao fermento. Ou seja, uma pequena porção de fermento, né, que leveda, né, que ali fermenta toda uma massa. Da mesma forma, é o reino, né, algo que começa pequeno e às vezes começa e desenvolve sem a gente perceber, sem a gente entender, mas que sim vai alcançar todas as suas proporções. Então, são 4 parábolas apresentadas por Jesus inicialmente. E no outro grupo, que são as parábolas anunciadas, então, na casa, né? O texto, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, vai mostrar claramente, né, que Jesus, então, interrompe aquele momento de ensinar parábolas para as grandes multidões e ele vai para casa e ali ele fala especificamente agora aos seus discípulos, né? São parábolas para orientar os seus discípulos. E a primeira parábola, junto com a segunda, né, a parábola o tesouro e a outra da pérola. E elas mostram o grande custo da edificação do reino. Ou seja, diante do valor precioso, né, do reino, de vendermos, de entregarmos todas as nossas coisas para adquirir esse relacionamento com o reino, para proporcionar o crescimento do reino. Então essas 2 parábolas trazem essa mensagem, né? Trazem essa verdade. A terceira parábola, a parábola da rede, e ela mostra o duplo destino daqueles que são tocados por ele. Então é como uma rede que passa e que pega vários tipos de peixe, mas ao ser trazida para a terra, ao ser trazida para a embarcação, né, é necessário fazer a separação daqueles que são bons e daqueles que são ruins. A mensagem então ela é lançada e muitos vêm, muitos estão na igreja, mas é necessário que ocorra essa separação. No momento definitivo, no momento direcionado pelo Senhor, irá ocorrer essa separação. E uma última parábola, a parábola do chefe de família. E ela mostra a mistura de elementos novos e velhos em seu ensino. E ela vai falar sobre um escriba que tem o conhecimento das escrituras, tem o conhecimento das leis, mas que quando esse escriba ele é instruído sobre o reino dos céus, quando ele é instruído sobre aquilo que Jesus ele está trazendo, então ele é como um chefe de família, que ele tem o seu depósito, e no seu depósito tem tanto materiais, elementos antigos, como elementos novos. Ou seja, nós precisamos fazer uso tanto dos ensinos antigos do Antigo Testamento, como dos ensinos novos do Novo Testamento. Então, são parábolas que o Senhor ele traz e trouxe às multidões, trouxe aos discípulos,
e traz para nós essa compreensão do reino, de forma a tornar simples, né, essa mensagem e que possamos guardar, né, para de fato viver para o reino, mas torná-la também obscura para aqueles que são rebeldes, para aqueles que não aceitam a verdade de Jesus Cristo como Senhor. Então vimos agora sobre as parábolas, mas ainda temos um elemento nos estudos de Mateus, do Evangelho de Mateus, né, nos seus escritos, que é sobre a rejeição ao rei. É muito interessante que destacamos que Mateus procura apresentar Jesus como rei e comprovar essa verdade, mas ele não esquece, ele não deixa de transmitir que sim, Jesus Cristo, mesmo sendo o rei, ele foi rejeitado. E foi rejeitado pelo povo judeu. O autor diz: a maior parte do Evangelho de Mateus retrata a trágica rejeição ao rei. Só a narrativa da morte e ressurreição de Cristo ocupa 25% do livro. À medida que Cristo se identifica com fatos e feitos que chocavam com a tradição judaica, a liderança se opunha ainda mais a ele, não o reconhecendo como o Messias e rei. E aqui então a gente tem uma tabela, né, que mostra a partir de cada capítulo, né, como que isso vai se desenvolvendo. E a partir do capítulo 11 ali já vemos, né, a forma como é possível identificar a rejeição de Jesus Cristo. Ou seja, a partir dos seus primeiros ensinos, né, das suas confrontações, o povo já vai sendo contrário àquelas verdades, já vai rejeitando aquilo que o Senhor vai apresentando como verdade. A partir do capítulo 13, então, né, do 11 ao 13, temos essa indicação. Do 13 ao 19, nós vemos então o Senhor preparando o caminho para essa rejeição. Então ele já comunica aos seus discípulos, ele já vem trazendo esses ensinos para as multidões. Então ele vai falar da sua morte, ele vai desafiar para que aqueles que desejam seguir a ele também levem a sua cruz, né, já apontando para a rejeição que ele iria ter e a consequência. Capítulo 19, 25, nós vemos a rejeição definitiva ao rei. E aqui Jesus ele apresenta mais algumas parábolas. Ele vai trazer a parábola do lavrador mau, onde homens, né, rejeitam aquele que veio para cuidar, aquele que deu a terra, né, para lavrarem e depois retorna. Então, demonstrando essa rejeição. Vemos também a parábola das bodas, né, a necessidade daquela vigilância. E por fim, nós vemos então a evidência final da rejeição do rei, que é quando percebemos, quando acontece a crucificação, ou seja, a acusação e então a entrega dele para a morte, né? Então o povo, os judeus, eles rejeitam a esse rei que veio para eles. Caminhando, irmãos, para a reta final do nosso estudo, temos que Mateus, ele nos proporciona reflexões práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vivência do Evangelho. Ele apresenta valores que são práticos para o nosso dia a dia como corpo de Cristo. E ele, então, é um livro de prática de evangelismo. Por que ele é um livro de prática do evangelismo? Que é um livro que apresenta sobre a vida de Jesus Cristo. Então ele tem todos os elementos, tem todas as informações para que a gente possa falar a verdade de quem Jesus Cristo é. Então ele é um livro prático para isso.
é um livro que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão, porque ele destaca, né, ele transmite a importância das Escrituras. Então, por isso que ele traz tantas citações, tantas referências, mostrando que aquilo que foi escrito pelos profetas, por Moisés, apontava para Jesus Cristo, apontava para aquilo que iria se cumprir. E agora em Mateus nós vimos essa correlação. Vemos ainda que é um livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão. Ou seja, nós somos governados por Cristo Jesus. Vivemos o reino de Deus, o reino dos céus. E a nossa prioridade, então, deve ser viver para Ele, pensar nas coisas do alto. É um livro prático para nós, porque nos mostra essas verdades, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus. Ainda é um livro que apresenta um reino vindouro como herança aos filhos de Deus. E aqui já a promessa do Senhor de novos céus e nova terra, né? Ou seja, irá vir um momento, irá ocorrer o retorno de Jesus Cristo para nos levar. E ele então apresenta esse reino que ainda irá vir. Já vivemos o reino de Deus aqui, mas iremos viver plenamente nos céus. É um livro também que ensina o valor da Bíblia como a palavra de Deus. Ou seja, ela transmite que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ou seja, os cumprimentos, a vontade de Deus é transmitida por ela. Então, ela é a própria vontade de Deus para as nossas vidas. É o Evangelho. É o que nós encontramos nas Escrituras. E, por fim, é um livro que alicerça a ideia de que estamos sobre o reinado de Cristo, mas que ainda esperamos pelo reinado glorioso. Ou seja, aquela frase que diz, né, o já e ainda não. Já podemos experimentar a glória de Deus, já podemos experimentar o governo de Deus sobre as nossas vidas, mas ainda não vivemos na eternidade, ainda não estamos nos novos céus e nova terra. Mas o Evangelho nos traz a essa prática, né, a essa convicção de que não somos daqui, que a prioridade é o reino, é os planos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre toda a criação. E caminhando para a conclusão, irmãos, o Evangelho escrito por Mateus nos apresenta Cristo como Rei e Messias prometido do Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. Ele ensina de maneira temática e prática o valor e os fundamentos do cristianismo. Tristemente relata como o povo de Deus rejeitou a Jesus, mas também mostra quão importante é o reino de Cristo na vida dos que creem em seu nome. Que esse panorama, que essa compreensão, essa visão, né, mais superficial do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e pequenos detalhes, de fato, nos desperte, né, a desejar saber mais sobre os pormenores das Escrituras. Nos faça nos alegrar pela forma graciosa e soberana que Deus ele permitiu todas essas coisas e ele preservou todas essas coisas e foram registradas, inspiradas pelo Espírito, para que chegasse até nós e que fosse relevantes, né? Que fossem verdades para nós hoje. E tudo isso, então, nos mover para descansar no Senhor, para buscar mais o relacionamento com as Escrituras, para sermos intencionais em não termos simplesmente uma leitura superficial, mas aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nos apresentar. Que possamos ser, irmãos, edificados
pelas oportunidades que temos de estudar a palavra de Deus, de sermos instruídos uns pelos outros e então caminharmos cada vez mais para sermos parecidos com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa reflexão, Senhor, por esse estudo, Senhor, onde podemos ter uma compreensão maior, Pai, do que o Senhor realizou, Senhor, ali num período de Cristo, Pai, que inspirou, Senhor, a homens tementes para registrarem. Obrigado, Senhor, porque podemos hoje estudar e entender, Senhor, detalhes das Escrituras, detalhes que muitas vezes passam despercebidos, Pai. Mas que tudo isso possa ser, então, Senhor, um ânimo para vivermos, Senhor, um verdadeiro relacionamento contigo por meio, Senhor, da Tua Palavra. É a própria, Senhor, a própria vontade Sua para as nossas vidas. Então nos ajuda, Senhor, nos dá discernimento. É o que eu oro, Pai, que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, até logo, até uma próxima aula.